Amém? Quem aqui está usando a couraça, o cinturão, a couraça da justiça, cinturão da verdade, sandálias do evangelho e o escudo? Cadê o pessoal que está vestido assim? Quem de vocês acompanhou as duas mensagens que já foram feitas? Levanta a mão. Glória a Deus. Vamos então receber o nosso soldado vindo diretamente 2000 anos atrás. Não é ela, irmã. É um soldado, está vindo de costa. Ô Fabião, vira de frente, Fabião. Isso. Olha aí, nosso soldado. Vamos receber com um aplauso, não o soldado, lógico. A equipe que trabalhou muito para que isso acontecesse, né? Mais forte. Estamos motivados. Ó, isso aqui a única coisa que nós não fizemos foi o manequim. O resto tudo foi feito aqui, gente. Tudo foi feito aqui. Nossa equipe é criativa e foi tudo feito com reciclagem. Foi. A Amada perguntou: pastor, quanto eu posso gastar? Eu falei: nada. Ela falou: então segue o normal. Eu falei: segue o normal. E ela, a equipe dela, uma equipe muito boa, Gi, ela, pessoas que fazem com carinho, e fizeram isso aí para nos ajudar a entender. Então nós já estamos, bom, vamos para o texto. Abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 6, versículo 10. Vamos ler a palavra de Deus. Ela é boa demais. Hoje pela manhã eu deveria ter aberto a galeria, porque acho que lá do café foi um fluxo de famílias a mais de manhã, e foi uma grande bênção, e encheu toda essa parte de baixo, e o pessoal começou a ter que se encaixar no meio das cadeiras. Eu devia ter aberto em cima, mas na próxima eu abro. Eu já pedi perdão para Deus. Deus perdoa, Ele é bom. Uma palavra final: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Você pode repetir isso? Então me responda uma coisa: nós somos o soldado, e a armadura de quem? É de Deus. O poder é de quem? É de Deus. A força é de quem? É de Deus. Então você me fala assim: pastor, eu ando tão fraco. Não é novidade. Mas eu lhe pergunto: está se cumprindo na tua vida o que a Bíblia diz? Quando estou fraco, aí sim que sou forte? Tá, então tá bom. Na nossa fraqueza, Deus se fortalece e mostra-se forte na nossa fraqueza. É quando a gente vai apagando e Ele brilhando ainda mais na nossa vida. Não é maravilhoso? Então, sejam firmes, fortes no Senhor e no seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Aqui ele já fala que a nossa luta está se projetando, e ele usa o nome exatamente de espíritos diabólicos, estratégias do diabo, pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes, autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Nossa luta não é contra o muçulmano, contra o que pratica o islamismo, não é contra uma ideologia antibíblica, contra alguém que está numa ideologia antibíblica. A nossa luta não é contra pessoas. Não entra nessa pilha da internet, falando e tentando defender Deus dessas pessoas. Você está afastando essas pessoas de Deus. Pastor, o senhor não postou nada sobre o negócio lá que os drag queens lá fizeram na Olimpíada. Eu não. Eu nem lá estou. Não gosto daquele lugar. Não gosto de ser drag queen também, nunca fui. Eu emendei rápido. E o que eu tenho a ver com isso? O que você tem a ver com isso? Você acha que o nosso Deus foi atingido com aquilo? Você acha que a igreja de Cristo foi atingida com aquilo? Aquilo é ridículo.
E é ridicularizar Deus. Novidade? Bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos esquerdos. Salmo 1. Bem-aventurado. Mas aqui, olha o que eles fizeram. Gente, são cegos, não sabem o que estão fazendo. Quem aqui já falou mal de igreja, de crente, de pastor? Levanta a mão. Em outra época, depois que se converteu, tomara que não. Em outra época, levanta a mão. Todo mundo. Senão todo mundo, quase todo mundo, ou a não ser os que se esquecem fácil das coisas. Todo mundo. Porque você não sabia do que estava falando. Olha você aqui agora. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados que estão dominando a França, contra potestades que estão dominando o Brasil, contra legiões. Nossa luta não é debater com pessoas. A nossa luta nós vencemos quando o joelho toca o chão. Pastor, mas ninguém vê. Isso não dá para postar na internet. Mas quem ganha a batalha está vendo. Dá uma glória a Deus mais alto. Eu estou falando isso para você justamente por causa disso. Porque senão você começa a cair nessa nós contra eles. Eu não estou contra seres humanos. Sejam eles totalmente... Irmãos, você vai ver o pastor Samé pregando aqui num dos 4 cultos. Você vai ver ele pregando. Um homem que já foi raptado por 5 vezes. Um homem que já teve a R15 apontado para a cabeça, disparado o gatilho e não saiu nada. Quem fez isso foi gente do islamismo. E ele fez o quê? Continuou enviando missionários para pregar no meio do povo muçulmano. A batalha dele não é contra aquela pessoa que puxou aquela metralhadora. Aliás, aconteceu uma série de libertações. Aquela pessoa que fez isso, era líder de uma célula extremista terrorista do islamismo. Eles, em nome do islamismo, estão causando terror. E quando ele fez aquilo, ninguém entendeu o que aconteceu. O outro tentou, aquele homem estava simplesmente com a armadura. A célula terrorista inteira se converteu. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades. Você tem que acordar para essa realidade. Na série de mensagens que eu fiz em junho sobre queimando no secreto, eu lancei para vocês uma proposta de nós, meia hora antes, lembra, Dani? Meia hora antes, você desenhar o seu dia espiritualmente, meia hora antes de começar teu dia, acorda meia hora antes, vai para o joelho e ora por negócios que você tem a fechar, problemas que você tem que resolver, situações profissionais, situações da família, filhos. Você ora e fala: Deus, hoje, dia tal, de agosto de 2024, eu peço ao Senhor que isso aconteça assim, 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 assim. E o que tem de gente vindo a mim falando: pastor, a minha vida está mudando. Por quê? Porque a vida de oração dela mudou. Ela não deu de frente com o chefe, ela não rompeu com o casamento, ela não surrou o filho. Ela foi a Deus em oração. E Deus está operando de dentro para fora. Quem é que está nessa fé diz um amém? Amém. Eu gostaria mesmo que você vivesse isso comigo, porque é um tempo que Deus está fazendo, Deus está promovendo. Vamos continuar? Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Foi a primeira mensagem. Falamos sobre a função do cinto em dar segurança,
firmeza e protegê-lo de ser envergonhado. E falamos da couraça, que guarda os órgãos vitais e que causa uma grande dificuldade do inimigo perfurar e assim causar uma morte não imediata, mas uma morte com hemorragia interna, uma infecção, coisa assim, me referindo, lógico, ao tempo da batalha, porque foi isso que Deus deu de inspiração ao apóstolo Paulo, estando o apóstolo Paulo preso. Ele escreve isso aqui preso. Ele manda essa carta para Éfeso preso, em prisão, debaixo da escolta e dos cuidados de soldados assim. Ele descreve e fala: muito mais vale a armadura de Deus na minha vida. Segunda mensagem que eu fiz foi: calcem como calçados, usem a paz das boas novas, ou do Evangelho, para que estejam inteiramente preparados em todas as situações. Levantem o escudo da fé. Quando? É um almoço de família, o que eu faço com o escudo? É um momento de trabalhar, o que eu faço com o escudo da fé? Eu vou ter, você que está aí, vou ter um encontro romântico, o que eu faço com o escudo da fé? Eu vou fechar um grande negócio, o que eu faço com o escudo da fé? Eu vou vir para o culto na igreja. Em todas as situações, versículo 16, levantem um escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno. Nós vimos que as sandálias, elas guardam de machucados, de pequenos machucados que impedem grandes jornadas, machucados que vão sendo causados e limitando o alcance da pessoa. A pessoa começa a diminuir seu raio de atuação, sempre, porque não está calçada com o Evangelho. E falamos sobre o escudo da fé, gastamos bastante tempo, explicamos bastante, aplicamos em situações do cotidiano, tanto é que depois do culto, várias irmãs, parecia o sindicato das manicures, me abordaram ali e: ai pastor, mas eu não sou assim não. Eu falei: irmã, manda seu cartão para eu avisar, porque é raro uma manicure não ser assim. Ela falou: não, eu não sou. Aí juntou outra: eu também não sou. Aí a terceira falou: eu também não sou. Quando juntou as quatro, já estavam falando mal já dos outros. Não estava não, estou brincando, elas são bênçãos, mas ali elas vieram e falaram, e eu perguntei: mas acontece isso que eu falei? Ela falou: o tempo todo. Aí para quem veio no culto, quem não veio está aí, mas vamos continuar a incluir você agora. Em todas as situações, versículo 17, usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões, permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Amém. Revestidos para vencer. A nossa luta não é natural. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta não é um problema financeiro. A nossa luta, porque nós não somos mais naturais. E temos sim problemas financeiros, temos sim problemas de perseguição, temos sim problemas de pessoas violentas, mas nós não ganhamos mais a batalha naquelas condições. Lembrem-se, quando eu fiz a série de mensagem de 2 meses atrás, como eu falei para vocês da importância de trazer o inimigo para o teu campo de batalha e não ir no campo dele, onde você tem que viver as regras dele. Comecei a primeira mensagem, foi sobre a pescaria de Pedro, quando ele vai, pesca a noite toda e nada pegou. Quando ele volta, Jesus fala do outro lado, do lado da ressurreição, dizendo: volte e pesque. E ele pegou 153 grandes peixes. Lembra dessa mensagem? Agora lembra, depois que a gente fala, lembra de tudo. Mas o que eu quero que você faça com isso, que você entenda que a sua vida agora é espiritual. Se você é um profissional e você está tentando resolver aquilo só na técnica e no conhecimento da ciência que você aprendeu, você vai perder, porque há uma perseguição maligna, espiritual contra você. E eu não estou falando isso para você ficar com medo ou sair correndo. Estou falando isso para você se preparar e prevalecer. Por quê? Voltar para o mundo não dá mais.
porque você sabe para onde vai quem anda naquele caminho. Você quer ir para o céu, então você sabe que o único caminho que vai para o céu é Cristo. Então você tem que viver esse tempo com Jesus, e esse tempo você tem que viver exatamente assim, com Jesus. Eu estudo muito a história da igreja, e lógico, a parte que mais me interessa, da reforma para cá, 1500 e pouco para cá, quando a igreja começa a ter acesso, como a nós temos hoje, acesso à palavra, pregação na língua para se entender, ou seja, culto como é parecido com o de hoje. Quando eu começo a estudar isso, e eu passo por movimentos de avivamento na velha Europa, e aí eu pego e vou para os Estados Unidos, que é um país que foi formatado, foi fundado sob princípios de puritanos que vieram fugidos da perseguição na Inglaterra para vir. Eles não vieram para fundar uma potência, eles vieram para ter liberdade de culto, para poder cultuar a Deus em paz, na região hoje chama-se Velha Inglaterra, ou na parte norte dos Estados Unidos, que é a região de Boston, ali, aquela região. Eles chegaram ali como pioneiros, e eles vão se estabelecendo, a vida deles, plantavam porque tinham que comer, semeavam porque tinham que comer, cuidavam das crias porque tinham que comer, negociavam para poder continuar a sua vida, mas o que eles queriam mesmo era ter vida com Deus, adorar a Deus, servir a Deus. E quando eles iam semear, eles oravam pela semente e falavam: Deus, nós viemos para essa terra, nós saímos de um mundo extremamente avançado para a época que era a Inglaterra, era uma potência, e nós viemos para esse fim de mundo que eram os Estados Unidos daquela época. Nós viemos para cá para te adorar, então abençoa essas sementes para que elas produzam. E eles lançavam sementes. Vinha o que não existe aqui no Brasil, clima extremo, de neve, de frio, tempestades absurdas, furacões, e de repente Deus brotava no meio daquilo, e eles não queriam fazer uma grande potência, eles queriam Deus, mas Deus é quem faz grandes potências. Hoje eles estão lá em luta, em tribulação também, porque o diabo se infiltra no meio. Mas quando eu tramito para o Brasil, eu tenho que ensinar melhor isso para vocês, porque você vem com uma tradição religiosa. A tradição, não importa de qual você veio, ou de qual tradição você veio, talvez você nunca tenha frequentado em religião nenhuma, mas você vem com uma tradição recebida dos pais, dos avós, em que eles separavam totalmente igreja e vida cotidiana. Até manipulavam. O que acontece quando acaba o carnaval? Quarta-feira de cinzas, e isso dá 40 dias antes da Páscoa. Para quê? Para eles poderem se arrepender na quarta-feira de cinzas das besteiras que fizeram no carnaval. Não era melhor eles crescer na fé e parar de fazer besteira? Você tem que falar sim ou não, porque eu não sei se você está comigo ou se eu começo a me benzer aqui. Você está comigo ou está sem mim? Estamos juntos, dá um glória a Deus. Tá bom. Essa manipulação do divino, que nunca existiu, existe na cabeça das pessoas que não conhecem a Deus. Eles começam a fazer isso numa religiosidade vazia. Aí você vem para a igreja evangélica, e aí você no domingo, gente, no domingo você canta de coração, você faz a obra de Deus. Domingo, sinceramente, é um pedaço do céu na terra. Quando toca o despertador segunda-feira, você esquece que você é crente. Você semeia a semente como você semeava antes de se converter. Você lança a rede para pescar, estou usando os exemplos da Bíblia, né? Você lança a rede para pescar como você lançava antes, como Pedro foi, e lançou a rede sem a bênção, sem procurar Deus envolvido naquilo, puxou a rede vazia a noite inteira, num lugar que quando eu preguei eu falei, é impossível lançar a rede naquele lugar e não vir peixe. Eu via peixe lá, que estive nesse lugar em Betsaida. Ainda existem lá as ruínas, porque não se reconstruiu, como Jesus mesmo avisou que Corazim e Betsaida não iriam mais se reconstruir, até hoje são ruínas. Aí vem Jesus e fala, vai lá e faça, mas faça agora pela fé. Ele lança rede. Rede é fé? Não. Peixe é espiritual? Não. Barco é espiritual? Não, é profissional.
mas ele traz a sua fé para o profissional, e o resultado que ele tem é o espiritual multiplicando o natural. Teve que trabalhar, sim ou não? Ele não pediu os números da cena para Jesus, ele teve que trabalhar, sim ou não? Mas ele estava trabalhando com fé. Eu quero que você viva com fé, porque essa luta que nós estamos não é natural, e não adianta você tentar lutar naturalmente, porque o diabo está torcendo que você ignore isso, para ele poder ter vantagem. Então nós temos que nos fortalecer espiritualmente, nos revestindo daquilo que é forte. Hoje vou me focar apenas no versículo 17, encerrando essa série de mensagens, que foi uma bênção. Julho para mim foi o mês das séries. Junho foi e julho. Preguei série nos 2 meses, e até aqui Deus me deu voz para pregar, e eu agradeço a Deus. Agora também eu falei, quem pode me substituir? Aí chamei o Hernandes Dias Lopes. Dá uma oportunidade para o rapaz. Usem a salvação como capacete. Você pode repetir? Usem a salvação como capacete. Vamos falar agora do capacete. Vamos falar da salvação protetora. Vamos falar da salvação protetora. A nossa cabeça é onde se guarda a convicção da fé. Isso tudo que eu falei agora, acabei de falar, é você ter convicção da tua fé aqui e levar isso para fora. Como se tudo que você faz lá fora é em função da vida que você tem com Deus, aqui e em casa, no teu tempo com Deus. E é verdade, é a única coisa que sobra. A nossa cabeça, sendo raciocínio, lógico, não é o crânio, o nosso raciocínio é bombardeado dia e noite com tudo que o mundo pode fazer, com tudo que o diabo pode alcançar. Por quê? Porque é na nossa cabeça que nós raciocinamos Jesus como Salvador, e é também na nossa cabeça que nós o negamos. Então, quando há essa persistência, nessa insistência, é porque você não está zelando. Satanás, ele aproveita você que não se apodera da salvação como proteção, como algo que não permite que Satanás altere teus pensamentos. Você é salvo, você pensa como salvo, você age como salvo, você aprende atitudes de quem é salvo, você vive um novo estilo de vida, um estilo de vida de alguém que vai para o céu e não mais para o inferno. Isso altera totalmente todas as coisas. Isso altera nossos valores. Se os nossos valores são alterados, nossas escolhas começam a mudar. Tudo isso é alterado, por quê? Porque você está agora protegido, usando o capacete da salvação. E essa salvação vem como proteção. Veja só se não é isso. A nossa base de dados, nossa central de dados, memória do passado, nossa história, está aqui. E os nossos sonhos futuros estão aqui. Como a salvação protege-nos da história do passado. E como a salvação influencia nossos planos, nossos sonhos, logicamente futuros. Do passado, você começa a lembrar, eu fiz tal coisa, coisa horrível, coisa vergonhosa. Aí você lembra, capacete, fui salvo por Jesus. Você lembra, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, Romanos 8. Você começa a lembrar que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É a tua cabeça, é o teu raciocínio sendo
protegido pelo capacete da salvação. Você lida com a tua história como alguém salvo, alcançado pelo poder do sangue de Jesus. Você lida como alguém liberto. Então vem tua história e coisas da tua história que te comprometem, que te desqualificam, que te colocam para baixo, e Satanás sabe usar isso como ninguém. Foi ele que te incentivou a fazer aquilo, mas agora ele vem em cima daquilo e faz você ter vergonha daquilo que você fez. E nessa atitude dele, ele tenta fazer você limitar-se pelo que você já viveu. Você está enganado. Põe o capacete da salvação e olhe para o teu passado e diga: o meu passado foi superado na cruz do Calvário. Você pode dizer: o meu passado foi superado na cruz. Jesus me libertou. Jesus me perdoou. O que eu fiz não me condena mais. O sangue de Jesus lavou minhas vestes, são brancas. Jesus me salvou. Jesus me salvou. Quando você usa o capacete da salvação, que é a proteção do teu passado, a salvação te protege da condenação do teu passado, mas ele vem e vai além e começa a formar, a desenhar o teu futuro, porque você passa a ser continuamente provocado por Deus para viver mais, para mais, e mais, e mais, e mais. E quanto mais Deus quer se dar mais para você, e quanto mais você tem de Deus, mais Deus quer se dar para você. Ou seja, o capacete da salvação te coloca em outro patamar, patamar esse que você diz: então eu posso realizar grandes coisas. Impressionante. Ah, pastor, mas quem sou eu? Põe o capacete. Está voltando a pensamento antigo. Quem sou eu? Põe o capacete e diga: eu sou um bem-aventurado, eu sou salvo, eu sou um remido por Jesus. Pôs o capacete da salvação, e agora com esse capacete você está protegido dessa limitação do passado, e você está alavancado para viver os sonhos do futuro. O futuro que Deus desenhou para você é maior do que o que você sonha, é maior do que os seus pais sonharam, é maior do que a sociedade brasileira pode te dar, mas Deus vai te honrar em tudo, não porque você merece, mas porque Ele é bom. Ele é bom, Ele é bom, e Ele sendo bom, Ele nos alcança. Essa proteção, ela vem e nos dá convicção. A cabeça é um ambiente vital para o soldado, mas mesmo que ele não morresse, você leva uma paulada na perna, dói. Agora você leva uma paulada na cabeça. Eu tenho acompanhado pessoas que não estão usando o capacete da salvação, não na prática. Essa pessoa foi salva por Jesus, mas não age como se fosse. Essa pessoa foi alcançada por Jesus, mas não age como se fosse. Você não vê avanço, você não vê crescimento. Passa ano, passa outro ano, e olha para a tua vida espiritual. Será que você não está até pior? Por quê? Porque você não está se preparando para a batalha. E quando passa, porque a batalha vem, não tem jeito. Quando passa a batalha, você sai diminuído dela, você sai arrebentado dela, porque você não se preparou, você não usou toda a armadura de Deus. Eu tenho lidado com pessoas que têm sintomas de uma cabeça desprotegida na fé. Umas pessoas que oscilam. A lua muda de cada quanto tempo? Mais ou menos uma semana e pouco, não é?
O ciclo da lua, ela vai mudando de posição e vai refletindo o sol diferente. E vai, essa é minguante, vem outra, vem a crescente, lua cheia, vem não sei o quê. Crente lunático. Crente lunático. Você é igual Kinder Ovo. Você tem que chegar e descobrir como ele está hoje. Você chega, abre o Kinder Ovo e vai ver a surpresa que tem. Você olha e fala, não, aquela pessoa é firme, mas ela não está usando capacete. Não existe soldado firme sem capacete. Dependendo da paulada que levou, ele não sabe nem onde ele está. E aí vem sintomas, veja só. Mentes turvas na fé. Crente tonto. Sai para vir na igreja, acaba no boteco. É tonto ou não é? Se perdeu o rumo. Se perdeu. Crente tonto. Ó, mas tem outras coisas aqui, ó. Crente que tem lapso de consciência cristã. Sabe? Ô, irmão, como é que você teve coragem de fazer aquilo? Eu não sei. Está com Alzheimer espiritual? Você está com um bobinho que não sabe mais nada? Não. É cabeça desprotegida. Você não está agindo como salvo. Você não tem compromisso com a tua salvação. Consequentemente, você não está usando o capacete da salvação, que tem a função de proteger. Quando Deus coloca o capacete como sendo a salvação, Ele fala, você vai ser diferente de qualquer um outro, porque você é salvo. Isso vai além de conhecer as Escrituras. Isso vai além de ter uma vida disciplinada. Isso vem do alto. A salvação não é fruto de conhecimento. A salvação é fruto de, diante do conhecimento, você se render, se arrepender e receber. Amém? Não tem mais coisa que eu estou vendo que vocês gostam de ver aqui. Crentes com verdades relativas. Verdades relativas. Nada pode quando são dos meus inimigos. Agora, se é amigo, eu dou um jeito. Estamos vendo isso agora com o Brasil e Venezuela. Se fosse outro país, a mídia estava arrebentando, o presidente já tinha se pronunciado, mas agora, são companheiros. Você não devia ter entrado nisso. Mas deixando isso para lá. Verdades relativas. A pessoa é firme na igreja até a hora que a igreja faz alguma coisa contra ela. Igreja não é Cristo. Igreja é de gente falha. Igreja é de gente que às vezes não está usando capacete. É de lunático. E o lunático às vezes reage como não deveria. Aí você surta porque é o outro que está sem capacete. E você começa a relativizar tudo. Relativizar. Você fala, não, eu estava firme, agora não estou mais. Por quê? Não, agora o quê? O que mudou? Eu vou dizer o que mudou. Você não está vigiando o suficiente. Universos imaginários. Você não usa o capacete da salvação e, consequentemente, você vive se apegando em crendices, em misticismos vazios, quando não diabólicos. Ó, você é crente no domingo, lembra? Você lança a semente e pede para Baal mandar a chuva. O povo de Israel foi isso. Não estamos falando de gente muito longe, não. Vamos falar de quem é povo de Deus. O povo de Israel fazia isso. Lançava a semente e apelava para entidades em forma de ídolos. No Museu de Israel tem um pequeno Baal assim. Olha, parece coisa de magia negra. Como é que pode o pessoal se curvar diante daquilo? E é um Baal da época de quase 3.000 anos atrás, descoberto em escavações. Colocaram lá, eu olhei aquilo e falei, mãe, eu não conseguia nem orar com um negócio desse perto. Como é que eu ia fechar o olho? Pensei, parecia o boneco do Chuck, aparecia ali me matando. Não, verdade. Aquilo, e as pessoas se rendem. Se rendem. No domingo você adora a Deus. Na segunda você usa a fitinha da sorte. Na quarta você põe a cueca da sorte.
Escapou também, eu estou meio boca aberta hoje, não pode falar essas coisas. Mas vamos falar de galinha de arruda. Hã? Galinha de arruda, sal grosso atrás da porta. Vai fazer churrasco atrás da porta? Então por que quer sal grosso? Ah, pastor, traz prosperidade. Uma pessoa outro dia estava falando comigo, lá em casa tinha uma gatona que nem nossa era, tanto é que nem botamos uma, mas morreu. Morreu, eu nunca peguei ela. Ela era lunática também. Aí quando morreu, a minha esposa chegou e falou assim, a gata morreu. Eu falei, meus pêsames, estou orando por você. Ela falou, não, vai lá e pega, porque eu não pego gato morto. Eu falei, quando era viva, você vivia pegando ela. Agora que morreu, eu tenho que pegar. Fui lá, peguei, coitada da gatinha, não tinha culpa de nada. Aí eu estava falando com uma pessoa da gata, para achar caminho de entrar na sua. Ela falou, gato traz prosperidade. Fui lá em casa, deu gasto. Cara, é 400 uma conta, um atendimento de gato. Eu não ia matar o bichinho, senão vocês vão começar a me cancelar na internet. Mas R$400? Falei, meu Deus, paga meu plano de saúde para tudo aqui, ó. A pessoa falou, não, sério. Aí eu falei, e o que você faz? Eu tenho 4 gatos em casa. Eu falei, está dando prosperidade? A pessoa falou, ainda não, mas eu estou cuidando deles, porque vai dar. Eu falei, tá certo, quem gosta de gato, lança uma ideia que gato traz prosperidade e poupa os bichinhos, que eles dão sorte. Olha onde que vai a cabeça do crente. Quando não, o crente lê a Bíblia, faz o devocional. Faz devocional. Quem está fazendo devocional e dá uma glória a Deus? Faz o devocional, termina, vai no celular e olha. Você de Gêmeos. E engraçado, gente, se você é especialista nisso, me explica. Porque eles falam e não falam nada. Hoje é um dia preocupante para fazer negócios. Mas com atenção e um bom negócio pode dar certo. Hoje é um dia bom para o amor. Mas cuidado com alguém que esteja perto de você. Eu falei, irmão, aí eu não sigo ninguém da igreja para eu não pecar. Mas minha esposa segue. Aí ela pega, e às vezes eu estou esperando o sono chegar, falando, Deus, obrigado por tudo que o Senhor fez. Obrigado pela bênção que o Senhor deu esse dia. Oh Deus, deixa eu dormir antes da minha esposa, Deus, deixa eu dormir. Faz eu dormir, Senhor. E Deus ali trabalhando no meu coração, Ele trabalha. Minha esposa, olha aqui, fulano da igreja, ó, crente, e é cristã, hoje o pessoal não fala mais crente, é cristã, IB Amoreiras, e embaixo, sou de Sagitário. Acabou meu sono. Vem uma revolta interna e eu falo, meu Deus, como é que eu vou dormir com um povo desviado desse? Não tem convicção da salvação. É ou não é? Fala para mim uma coisa, só para eu me localizar. Falei alguma besteira? Ou é verdade isso aí? Já tem crente entrando agora no Instagram e apagando. Porque sabe que a primeira coisa que os crentes vão fazer hoje à noite é falar assim, deixa eu ver aquele irmão. Ô irmão, você não sabe em quem você tem crido. A Bíblia diz, eu sei em quem tenho crido e eu estou bem certo que Ele é poderoso. Quem falou isso foi Jó, o homem mais provado que se tem registro bíblico. Ele no final da sua prova, ele fala, eu sei que tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se manifestará. Gente, que convicção é essa? O mundo dele caiu, o mundo dele foi arrasado, mas ele usava o capacete da salvação. As más notícias não alteravam quem era Deus para ele. As más notícias não mexiam com a fé que ele tinha. As más notícias, as grandes perdas, não faziam ele perder de vista que Deus era grande e ele era pequeno e dependia de Deus. E isso fez com que ele tivesse uma restituição nunca vista dentro da Bíblia Sagrada. Jó foi restituído em muito mais do que ele tinha, porque ele não perdeu de vista quem ele era.
e do que Deus era na sua vida. Você tem que vestir o capacete, que Ele vai te proteger desses universos imaginários. Energia. A pessoa fala, eu acredito em energia. Eu não acreditava, até a hora que eu peguei 2 fios desencapados. Eu falei, existe mesmo. Esse negócio é forte. Mas não, o pessoal vê energia em tudo. A energia da água, a energia do fogo, a energia do vento, a energia das plantas. Irmão, se tua casa é um jardim botânico, por causa de proteção espiritual, o diabo usa isso como legalidade para meter o dedão na tua vida. Se você se garante com espada de São... compramos o acampamento, começamos a fazer limpeza. O que tinha plantado lá? O pastor Luiz tomou uma ira incendiária, quase botou fogo no canavial do vizinho, mas ele saiu queimando tudo que se parecia com o espada de São João. Algumas coisas nem eram, mas ele falou, parece. Tacava fogo. Eu olhava, só subia aquele calorão. Minha mãe, coitadinha, a única vez que ela foi lá, ela foi, eu falei, mãe, olha aqui, olha que visão que a senhora tem aqui. Dali a pouco, eu escutei um minha sobrancelha enrolou assim, Eu falei, coitada da minha mãe, minha mãe, acho que ela não corria fazia uns 20 anos. Eu olhei, ela estava uns 100 metros para lá já. Falei, por isso que está com 81 anos, sabe se virar. Irmão, se você tem um universo imaginário, está na hora de você declarar a tua convicção. Só o Senhor é Deus, e para mim não existe poder que me interesse a não ser o poder do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu não temo macumba, eu não temo obra do cão, eu não temo encomenda dos outros, eu não temo encantamento, porque eu sou coberto pelo sangue de Jesus, que é poderoso para me livrar em qualquer situação. E isso vem da convicção que você tem, que parte da salvação. Eu sei que existem graus de conhecimento, mas não pode existir graus de convicção. Quanto mais você conhece, mais você vai abastecendo a convicção, mas a convicção tem que ser genuína. De quem se converteu hoje e de quem é convertido há muitos anos. A convicção tem que ser verdadeira. A salvação tem tudo a ver com um novo estilo de vida. Você tem que deixar de lado aquelas coisas que não tem, que trazem uma legalidade espiritual diabólica, e se abraçar apenas com aquilo que provém de Deus, coisa que você tem revelado na palavra dele. Você tem acesso a isso. Nicodemos, um homem religioso, sim ou não? Nicodemos, um homem sincero em buscar mais conhecimento. Ele foi até Jesus, mais ou menos de forma nobre, porque foi de noite para ser escondido, para que os seus colegas não o vissem, não o criticassem por estar andando atrás de Jesus, pois ele era grande no povo judeu. Ele chega a Jesus, chama Jesus de Rabi, que é mestre, me ensine. Ele vem puxar assunto falando, Jesus vai me explicar algo muito curioso, vai me explicar algo muito interessante, vai falar de coisas que eu vou ter uma vantagem muito grande em conhecer e explicar para os outros. Jesus volta-se para ele e fala, você precisa nascer de novo. Esse homem tinha tudo que ele imaginava ser necessário, mas a sua cabeça não estava protegida, ele não era salvo. Jesus volta-se para ele e fala, é necessário você nascer de novo. O que é nascido do natural é natural, o que é nascido da água é natural. Você tem que nascer do Espírito. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E essas coisas você só entende, discerne espiritualmente. Nicodemos vem e entende que essa proteção que iria fazê-lo entender que o sábado não é senhor sobre nossa vida, nós somos senhores do sábado, que Jesus foi que ensinou isso.
Nicodemos só ia conseguir entender que a lei é insuficiente para salvar, porque é necessário que vida seja entregue no lugar da vida, porque o salário do pecado é a morte, e não existe lei que se compare à morte. As leis são boas, trazem boas atitudes, são nobres, mas não salvam. Quem salva é o sangue vertido na cruz do Calvário em nosso lugar. Essas ilusões religiosas só são vencidas quando se veste o capacete da salvação. Jesus te salva e Jesus te mantém salvo. Basta você se revestir da verdade da palavra de Deus. Você pode repetir: eu sou salvo. Só por Jesus. Só por Jesus. Nada mais. Minhas atitudes não me salvam. Eu vir na igreja não me salva. Eu dar dízimo não me salva. Nada se compara ao sangue de Jesus. E eu sou salvo pelo sangue de Jesus. Usem a salvação como capacete. E aí ele usa a expressão: empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ele nos localiza como na batalha. Ele fala para empunhar, não é para simplesmente carregar a espada. Era como um general passava e mandava todo mundo tomar postura da batalha, da guerra. E então eles empunhavam. Ter a arma em punho é estar pronto para proteger-se e para atacar em qualquer momento. É estar apto para a batalha. E isso vem sim de intimidade com a arma. A Timóteo é falado que ele deveria manejar bem a palavra. Como um soldado sabe lidar bem com a sua espada. Hoje de manhã foi lindo a inscrição que tivemos para a Academia da Fé. As pessoas simplesmente começaram a se inscrever, e eu via o diabo desesperado, o inferno se abalando, porque quanto mais as pessoas conhecerem da palavra de Deus, mais elas vão estar aptas a combaterem e se protegerem no mundo espiritual. A espada, palavra viva, é o fechamento da armadura, com um conceito maravilhoso. Ele vem e fala, texto de Efésios 6,17: empunha a espada do Espírito, que é a palavra. A palavra de Deus vem e nos junta dois personagens, que tudo que existe graças a eles. No princípio, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, até a hora que veio a palavra. A palavra veio na unção do Espírito e disse: haja luz. E começou a se organizar aquele ambiente caótico, e começou a se organizar aquele ambiente que não produzia, pois era só sobre a face das águas. Começou a separar terra seca das águas, começou a separar e criar seres viventes. A palavra dizia, e o Espírito ali estava. A criação é trazida à existência pela palavra de Deus e pela presença do Espírito. E ele vem, impunha essa realidade. Vocês têm que ter a espada, que é a palavra de Deus, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus agora age no Espírito, promovendo em nós uma nova criação. Aquela criação foi perdida, aquela criação foi corrompida. O pecado veio e colocou reverteu a criação que foi criada para cada vez mais vida. Agora a criação se tornou algo que nasce para a morte. Uma planta nasce para morrer, uma fonte nasce para se esgotar, e tudo começa a se tornar menor.
menor, de acordo com o tempo vai passando, mas agora vem o Espírito a nós, através da obra do Senhor Jesus Cristo, e vem a palavra a nós, dizendo, nessa palavra, diga, peixes, eu vou pescar, e os peixes virão. Por quê? Porque o Espírito Santo está ali. Nessa palavra, você chega. Como é que nós nos saudamos quando nós nos encontramos? A paz do Senhor. Se você está meio carregadito, já sai liberto. Porque eu chego e falo, paz do Senhor. A paz do Senhor. Você começa a estabelecer um ambiente espiritual. Lembrem-se, nossa batalha não é contra carne ou sangue, mas é contra principados e potestades. Quando você fala paz do Senhor, o domínio do Senhor começa a operar naquele lugar. E isso é a ação espiritual e da palavra. Foi nos dado acesso à palavra, mas não é qualquer palavra, é uma palavra que provém do próprio Deus. Ele fala, usem a espada, mas não como um livro. Usem a espada como conhecimento prático, um conhecimento que muda a vida, um conhecimento que muda as tuas estratégias, que muda a tua forma, que muda teus pensamentos, que muda quem você é. Ah, pastor, eu não consigo me libertar de tal coisa. Está lhe faltando conhecimento de quem é Deus na tua vida, porque se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você está sendo antibíblico, você está sendo antipalavra. E o diabo está usando isso para tirar, para te isolar da ação do Espírito na tua vida. Hoje pagamos a 4ª parcela de uma grande compra que fizemos. Só vamos terminar isso se Deus nos ajudar. Você tem dúvida disso? Só chegamos até aqui porque Deus nos ajudou. Agora, quando eu desci naquele lugar, estava meu filho comigo. Eu desci, não perguntei o preço, não, eu só falei, eu vou comprar esse lugar. Isso vai pertencer à Igreja Batista das Amoreiras. Não falei isso escondido, falei isso a alto e bom tom para quem estava ali. O corretor, a mulher que morava lá, todo mundo olhou, ficou olhando. Aí o corretor falou, o senhor não quer saber o preço? Eu falei, não. Ande com as coisas aí, depois a gente conversa. Saí de lá, eu tinha certeza que a gente ia comprar? Não. Certeza humana eu não tinha. Eu tinha certeza de fé. Eu lancei uma palavra de fé. Eu lancei uma palavra, haja luz. E o Espírito pairava na casa do oleiro. E ele disse, a luz vai começar a brilhar. Aí quando fomos fechar o negócio, veio esse parcelamento, olhamos e falamos, gente, não vai ser fácil de pagar. Não vai. Às vezes aos meus olhos parece até impossível. Mas diante da palavra de Deus, a gente falou assim, vamos lá, e Deus vai operar. Agora, o que o dinheiro não compra é o tanto de pessoas que foram libertas de espíritos malignos ali, ou tanto de vidas que já foram restauradas. Quase 700 pessoas já passaram lá, e agora eu vou levar mais 200 e tantas mulheres. Orem por mim, orem por mim, porque eu nunca me vi tão desesperado quanto eu fiquei depois da 109ª selfie que eu tirei, sendo 20 com a mesma pessoa, a Dulce. Está aí, né? Eu apontei para o lugar pela fé, porque eu não tinha te visto aí. É a palavra e a fé. E essa fé é guardada na palavra, movida pelo Espírito. Nós não temos um livro místico, nós temos a palavra de Deus. Nós não temos um monte de conceitos. Pessoas falam de cumprir a palavra de Deus como se fosse pesado. Pesado é ser pecador. Pesado é colher o fruto do pecado. Pesado é agir contra essa palavra, porque você está sozinho. Agora, cumpra o que está aqui.
e o céu se move ao teu favor. Eu usei um exemplo e vou usar novamente. Esse exemplo, ele é bom, porque você vai entender com clareza. Com clareza. Tem algum prestador de serviço aqui? Mecânico, alguma coisa? Tem? Tem? Então tá bom, vou pegar o legendário ali. Fica em pé, Tiaguinho. Ó, o Tiaguinho, eu chego em casa naquele verãozão que tem, compro aquele ar-condicionado parcelado em 36 vezes, coloco lá, e aí de repente ele enguiça. Aí eu falo, puxa, mas não dá tempo, eu não estou com tempo para correr atrás disso, eu tenho que ir lá para São Paulo, tenho que ir não sei o que, tenho que resolver, está vindo um monte de pastor, não sei da onde. Eu chego para o Marco Aurélio, falo, Marquinhos, você pode me ajudar? Fiquei em pé, Marquinhos. Aí eu falo, ele fala, claro, o que você precisa? Eu falo assim, pega esse ar-condicionado, leva lá para o Tiago e pede para ele arrumar. Você vai me perguntar quanto que eu quero gastar? Você vai me perguntar quanto que eu tenho? Você vai me perguntar alguma coisa? Não, você vai pegar o ar e vai lá levar para o Tiago. Você vai receber esse ar ou não, Tiago? Ele vai chegar lá e falar assim, Tiago, esse aqui é o ar lá do quarto do pastor, coitado, está sem dormir, faz uns 5 dias lá, por causa do que o gato morreu, e por causa do sagitariano, e por causa de tudo que a mulher dele mostra, e por causa do ar. Então a gente não pode trazer o gato, nem resolver os crentes, arruma o ar. Aí você fala, claro. Quando terminar, você me obedeceu ou não me obedeceu? Foi obediente? Quando terminar de arrumar, quem você vai cobrar o pagamento? De quem? Escuta, você me conhece? Você vai cobrar de quem? Não, você vai cobrar de mim. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Eu te levei o ar? Eu te levei o aparelho? Quem te levou o aparelho? E quem você vai cobrar? Por quê? Porque ele só me obedeceu. Quando você obedece à palavra de Deus, você faz Deus se tornar responsável pelo resultado do que você está fazendo. Quando você obedece à palavra de Deus, Deus se torna corresponsável pela tua vida, pelo teu trabalho, pelo teu casamento, pela tua igreja, pelos teus filhos, pela tua saúde. Seja obediente à palavra de Deus, e a espada vai trazer a existência. Obrigado. Obrigado. Quem vai pagar a conta é quem você está obedecendo. Seja obediente. Pedro foi obediente, voltou para pescar e colheu uma pescaria espantosa. Por quê? Porque foi obediente. Seja obediente, seja um cristão comprometido com a palavra, comprometido com o teu testemunho, que manuseia bem a espada, e você verá os frutos disso na tua vida. Assim nós prevaleceremos nas batalhas espirituais, sendo movidos pela exatidão da palavra. A palavra diz, eu faço. Se a palavra manda, eu realizo. Se a palavra prevê, eu cumpro. Eu tenho um compromisso com essa palavra. Por quê? Porque há poder nela. E aonde está o poder nela? Nesse livro ou nas palavras impressas? Não, no autor. O autor é o poderoso. E quando eu cumpro a sua palavra, o poder dele é transferido às minhas atitudes, é transferido às minhas escolhas, e eu faço coisas que provavelmente não dariam certo jamais no mundo, mas dão certo porque Deus toma providência, porque eu respeitei o princípio de Deus. Nós agimos na exatidão da palavra, mas na abrangência da inspiração do Espírito. É a espada em movimento, que é a palavra impressa. Não, vai além. É vivida por nós, ou seja, a obediência à palavra é o maior poder que existe no mundo. Por obediência à palavra, pessoas foram curadas. Por obediência à palavra,
mega igrejas se ergueram, por a obediência à palavra, nações foram alcançadas pelo Evangelho, pela obediência à palavra, Jesus veio e cumpriu sua obra na cruz, pela obediência à palavra, missionários saíram de Jerusalém, se espalharam por Samaria, se espalharam por toda a terra e chegaram a Campinas, e pela obediência à palavra, um pregador nessa terra falou de Jesus e você creu, por obediência à palavra, você está firme na igreja, por obediência à palavra, você está seguro na armadura de Deus, sabendo que nada e ninguém pode te derrotar, se você estiver agindo em nome de Jesus Cristo. E eu pedi a Deus como eu terminaria essa série de mensagens, e quando eu estava estudando sobre a espada, e como ela tem uma função prática na nossa vida, que é a palavra, Deus me lembrou desse texto que eu vou ler para você, que é a introdução das cartas que João escreveu às 7 igrejas da Ásia Menor. 7 igrejas do Apocalipse, assim falamos, porque todas essas cartas estão no Apocalipse. Mas veja o que acontece de experiência com ele. Ele estava ali em arrebatamento diante de Deus, e ele estava ali vendo como isso ia acontecer, quando ele começa a descrever. Olha, Apocalipse 1:12. Abra teu coração, porque tomara que aconteça com você agora o que aconteceu comigo pela manhã. Eu saí de mim, eu terminei a ceia porque eu tinha que terminar, eu saí daqui sem falar com ninguém, eu saí quieto, e eu me mantive assim por mais de 1 hora, mas dentro de mim, a presença de Deus era tão verdadeira, tão real, e eu ali aproveitei aquele momento e proferi palavras proféticas sobre a igreja, que já mudaram realidades e vão mudar ainda mais. Por quê? Porque eu creio nisso que eu vou ler. Me acompanhe. Quando me voltei para ver quem falava comigo, vi 7 candelabros de ouro, que representam as igrejas, e em pé entre eles havia alguém semelhante ao Filho do Homem. Vestia um manto comprido com uma faixa de ouro sobre o peito. A cabeça e os cabelos eram brancos como a lã e a neve, e os olhos como chamas de fogo. Os pés eram como bronze polido, refinado numa fornalha, e a voz ressoava como fortes ondas do mar. Na mão direita tinha 7 estrelas, que são 7 anjos, os 7 mensageiros cada um de uma igreja. E da sua boca saía uma espada afiada dos 2 lados. A face brilhava como o sol em todo o seu esplendor. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos nas minhas mãos. Ele é o Cristo, o vencedor. Ele é o Cristo que dá poder para essa armadura. Ele é o Cristo que age sobre a tua vida. Ele é o Cristo diante do qual eu me ponho de pé e o adoro em espírito, em verdade, regozijando a minha alma. Tudo por causa dele, é tudo por causa dele. É Jesus, é Jesus. Nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes, autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes deste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Eu vou te dizer aonde fica isso. É onde o único vencedor se chama Senhor Jesus Cristo. Nessa batalha não entre com toda a força, com todo o dinheiro, com todo o conhecimento e toda a ciência.
você será derrotado facilmente. Mas ele já venceu. Ele disse: estive morto, mas ressuscitei. E eu trago as chaves. Quer dizer o controle, quer dizer o domínio. Não há que temer, não há que se esconder, não há do que fugir. O maior está conosco. Mais forte é aquele que está em nós do que aquele que está do mundo de onde viemos. E nós não somos fortes para ir contra as pessoas que estão lá, mas para ir contra aquilo que elas vivem, para que elas descubram aquilo que nós descobrimos. Efésios 6:11. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Seja revestido para vencer. Feche seus olhos. Senhor, nesse momento eu oro pela tua igreja. Senhor, igreja que o Senhor fundou, que o Senhor sustenta e que o Senhor um dia buscará e levará para si. Senhor, eu oro por esta igreja, para que ela possa se revestir e vestir toda a armadura de Deus. Eu não quero ver pessoas nessa igreja com seus pés feridos, sangrando, porque não estão andando pelo Evangelho. Eu não quero ver pessoas aqui com o peito aberto, suscetíveis a serem mortos, serem derrotados por qualquer ataque dessas milícias, mas que essa pessoa possa estar usando a couraça da justiça, justiça essa que provém da graça de Deus. Senhor, eu quero andar com essa igreja e ver no meio deles um povo que se junta ao Senhor em adoração, não só nos nossos cultos, mas em nosso dia a dia. Vivem a vida no altar do Senhor, usando o capacete da salvação. Nada, notícia alguma, nenhuma narrativa construída poderá desviar essa pessoa, muito menos o seu passado e muito menos suas alianças diabólicas do passado. Tudo isso já foi vencido na cruz do Calvário. Tudo isso já foi vencido na cruz do Calvário. Senhor, que possamos andar com a espada em nossas mãos. Espada essa que é a palavra e é o Espírito. É a palavra que traz à existência aquilo que não existe, e é o Espírito que nos inspira a viver essa realidade. Senhor, é nessa fé que nós vamos seguir e vamos vencer, em nome de Jesus. Amém? Pegue os elementos que você recebeu aqui, tanto o cálice quanto o pão, separe-os agora, segure-os para que possamos